Eu acho que eu estou. Ó, consegui gravar, gente, tá? Só para avisar vocês. Então, vamos começar aí hoje a tutoria, a primeira tutoria do curso de atualização em fitoterapia, aspectos clínicos. Pode continuar. É, aí, então, desde 2019 a gente está fazendo essa implantação, né? Já temos uma parceria com a Universidade, com a UFMG também, com a farmacognosia lá. E a gente está aqui ansioso, né, para começar. A gente selecionou 5 plantas: sálvia, maracujá, eu sempre esqueço, sálvia, maracujá, calêndula, melissa e lípia. E agora a gente vai começar a estruturar cultivo, mas já temos os insumos. Vamos fazer tintura, chás e creme. E aí, todo curso da Fiocruz, eu também me inscrevo, eu gosto bastante. Já tem uns 7 anos que eu estudo fitoterapia por causa desse projeto, né? Que é um projeto muito desafiador, Farmácia Viva, muito. Então, aí tem sempre a necessidade de estudar sempre. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada. É ótimo. Acho que vai ser ótimo mesmo trocar essa informação. É, o pessoal está mudando aqui de ordem, mas eu estou anotando, tá? Quem está falando. A próxima aqui é Tainá. Oi, boa noite. Boa noite, Tá Tainá. dando pra ouvir, né? Eu tive que mudar a configuração aqui do microfone, estava em dúvida. Não, tá. Bom, meu nome é Tainá, né? Eu sou farmacêutica desde 2018. Fiz residência em assistência farmacêutica hospitalar e clínica. E hoje eu trabalho em Afogados da Ingazeira, Pernambuco, na farmácia de alto custo, né? Do componente especializado. E lá no município tem uma farmácia viva já estabelecida, né? Eu Farmácia do conheço, município. pessoal. E sempre foi assim, eu sempre tive vontade de ter essa parte clínica da fitoterapia, até para fazer uma parceria entre a farmácia do estado, né? Eventualmente, entre a farmácia do estado e a farmácia lá do município, né? Já vi algumas das formulações que eles trabalham lá, tem algumas que podem ser muito benéficas para pacientes com artrite, né? E algumas outras patologias que a gente tem lá no elenco que é atendido pelos medicamentos da farmácia do componente especializado. Então, acho que vai ser bem interessante dar esse pontapé inicial para futuramente ter essa parceria, esse trabalho em equipe. Seu Desculpa. áudio ficou Tava mudo. mudo. Obrigada, viu? Agora aqui na minha lista é viu? É WYL? É viu? Isso, o Will Zanetti. Aí eu só coloquei Ah, a Will. abreviação. Tá Boa bom. noite, Boa noite. eu me chamo Will Zanetti, né? Eu sou farmacêutica bioquímica, formada desde 2002. Também fiz mestrado em saúde coletiva pela UFG. E os meus últimos trabalhos assim relevantes na área da fitoterapia foi no CREMIC, não sei se vocês conhecem, que é Conheço. o Centro de Referência, né, estadual de medicina integrativa. E lá eu trabalhei na farmácia por 10 anos no laboratório. E depois desse período de 10 anos, eu fui para a diretoria técnica. E logo após, eu pedi exoneração do cargo, após 3 anos de ficar no cargo, eu fui para as terapias integrativas, para o ambulatório, para atender. Então, eu fiz terapia de florais, auriculoterapia, ventosa terapia, né? E aí, assim, eu tenho uma experiência na fitoterapia na parte magistral, de manipulação, mas na parte clínica, de prescrição, eu não tenho, até mesmo porque lá no CREMIC, somente os médicos que Presta. podem, né, que prescrevem. E aí, então, eu senti, vi essa oportunidade, né, do curso, falei assim, não, e assim, teve o ano passado, mas não era, como você disse, né, não era voltado tanto para a clínica. Eu cheguei a me inscrever, mas aí eu acho que já tinha esgotado as vagas, não consegui. Aí agora, esse ano que saiu de clínica, eu falei assim, não, agora eu vou conseguir, agora é minha vez. E aí, assim, recentemente eu me mudei, né, para Primavera do Leste. Então, aqui em Primavera do Leste foi aprovado o recurso, né, do Ministério da Saúde
para a implantação da nossa farmácia viva aqui do município. E aí a secretária municipal de saúde, de acordo com o meu currículo, né, que ela viu que eu tenho experiência, me convocou, me convidou para participar desse projeto da implantação aqui. Então, aqui a gente tem uma proposta de estar montando tanto a farmácia viva, quanto um centro de práticas integrativas, como também um jardim botânico. Então, eu vejo, assim, uma esperança de participar tanto da formação da farmácia viva mesmo, né, como você disse, desde a planta ao medicamento, mas futuramente também tá me sentir segura na prescrição. E é Ótimo, isso. vai ser ótimo. É, Kalina, tá aí, Kalina? Kalina? Não? Oi, Glaucia, boa noite. boa noite. Eu tô aqui. Hum, Então, meu nome é Kalina, gente. Eu sou de Minas, de Araxá, Minas Gerais. Eu me formei pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Araraquara. E eu nunca trabalhei com fitoterapia. Eu sou servidora pública aqui no município, mas eu trabalho há muitos anos, desde que eu estou aqui no município, que já são 14 anos. Eu trabalho com judicialização. Então, eu faço a parte de análise técnica farmacêutica. As demandas caíram nos últimos anos, mas assim, já foi uma área muito intensa. E a fitoterapia não tem nenhuma relação com isso, mas eu estudo porque eu gosto muito, então eu já fiz outros cursos. O ano passado eu fiz, anteriormente eu fiz alguns outros. E o que me motivou a estudar bastante fitoterapia e outras práticas integrativas é porque nesse tempo que eu acompanho a judicialização, eu vi quantos pacientes super polimedicados que eu atendo, que estão lá comigo há muitos anos, pacientes que estão aqui recebendo medicação pelo município, até mesmo antes de eu começar a cuidar dessa parte, e eles estão lá recebendo aquele monte de medicamento até hoje, e pouquíssimos deles eu vi ter alguma evolução assim no quadro, né? Então, ao longo desse tempo, eu sempre fiquei me questionando se não faltaria alguma coisa a mais, alguma coisa diferente que não fosse só medicamento, 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 porque senão essas pessoas teriam alguma melhora com tanta medicação. E eu vejo exatamente o contrário. Vi pacientes que quanto mais teve a sua medicação aumentada, aí chegou naquele ponto que eles estão tomando um medicamento para corrigir o efeito adverso de outro medicamento, e aí entra naquele ciclo, né? E a gente não vê melhora. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento, porque eu gosto mesmo das práticas integrativas e complementares. A minha especialização também não é nessa área, é em gestão da assistência farmacêutica voltada para o SUS, mas eu acabei gostando e me identificando muito mais com a área das práticas integrativas, e aí eu continuo estudando. E aí, como eles sabem que eu gosto, que eu estudo, me empenho nessa área, me pediram para acompanhar um projeto que eles têm de talvez conseguir implantar fitoterapia aqui no município. A gente ainda não tem nada, mas desde o ano passado a gente está traçando algumas linhas, tentando algumas alternativas para ver se pelo menos a gente abre uma porta. Eu falo assim, a gente tem que abrir uma porta para começar, né? Porque depois que começa, aí a gente pode melhorar, mas tem que começar de algum jeito. E aí eu sigo estudando, acompanho esse projeto, espero que em algum momento a gente consiga implantar a fitoterapia. Tem a possibilidade também, e a tentativa, né, de implantar outras práticas integrativas. Então, nesse tempo também eu fiz um curso de formação em auriculoterapia, e eu trabalho com isso também, e eu gosto muito, então quero aprender com vocês, e acho que vai ser muito bom. ótimo, Obrigada. obrigada. Glauci, Glauci, tá Oi, aí? boa noite. Oi, Tô. boa noite, Tudo bem? Boa noite a tudo bem? todos. Eu sou farmacêutica, sou de Juiz de Fora, formada aqui mesmo em Juiz de Fora, na UFJF. Eu fiz biologia e fiz farmácia. Aí, posteriormente, eu comecei a dar aula, né? Eu dava aula de farmacobotânica, sempre gostei dessa área. E eu fiz mestrado, doutorado, mas quando eu fiz biologia, depois que eu fui fazer farmácia.
Eu comecei a gostar tanto de plantas medicinais e resolvi estudar mais a fundo, sabe? Que ótimo. E aí eu me especializei também na UFLA, Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, em plantas medicinais. Fiz mestrado lá também em agroquímica, agrobioquímica. E, na verdade, eu queria ir mais para fitoterapia, mas na época eu acabei conseguindo mais uma orientadora nessa área e fiquei nessa área. Mas eu gostei bastante também. E aí, depois, posteriormente, fui fazer na Federal do Rio de Janeiro, o doutorado em etnobotânica. E assim, eu achei que tudo se complementou, né? E comecei a dar aula, dei 4 anos de aula, mas aí depois eu resolvi fazer um concurso na Prefeitura de Juiz de Fora, eu passei e comecei a trabalhar na unidade básica de saúde. E adorei, sabe? Eu brinco, eu falo assim, eu caí de paraquedas, porque eu nunca vi tanto medicamento alopático. E eu sempre fui da área, né, de fitoterapia, assim, sempre gostei de plantas medicinais. E aí eu brinco, falo, gente, cai de paraquedas. Igual a nossa amiga falou agora, eu fiquei assim, eu ficava assustada de ver a quantidade de medicamentos que os pacientes pegavam no posto, né, adquiriam no posto de saúde. E eram sacolas e mais sacolas. Então, assim, eu ficava um pouco assim, assustada e indignada de ver essa quantidade, né, essa polifarmácia mesmo. E aí isso me fez raciocinar melhor e pensar assim, por que não a gente acrescentar a fitoterapia aqui né, no dia a dia deles e tentar essa redução desses medicamentos de alguma forma. E aí, assim, eu tive essa ideia, isso foi em 2016, quando eu entrei na unidade base de saúde. E aí eu tive uma ideia, assim, de mexer em um dos medicamentos para ver se dava certo, né? Mas eu não tinha uma formação sólida em fitoterapia, mas em plantas medicinais mesmo. Por isso mesmo que eu fui, né, vim fazer esse curso para eu me aprimorar mais, né, aprender mais, para poder conseguir, né, ajudar esses pacientes da unidade de base de saúde. Então, assim, eu tive uma experiência muito, assim, muito boa, né, que foi o seguinte, eu vi que que os pacientes abusavam muito da medicação, né, e, e o omeprazol, eu peguei uma experiência omeprazol, peguei o omeprazol para ver se eu conseguia, pelo menos, retirar um dos medicamentos deles. E aí eu substituí pela Espinheira Santa. Eu comecei essa substituição. Isso foi em 2000. Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou sem microfone, tá? Ah, então tá. Então, eu resolvi pegar um dos medicamentos. Falei, vou estudar um medicamento e vou tentar conseguir uma planta que possa ter um mecanismo parecido com esse medicamento. Então, eu peguei o omeprazol, estudei, vi o mecanismo dele e consegui essa planta, a espinheira santa, vi que o mecanismo, né, era parecido e poderia também aliviar alguns males, né? E comecei a substituir, conversando, isso eu fiquei assim, uns 2 anos tentando convencer os pacientes a retirar o omeprazol e substituir pela espinheira santa. Aí alguns aceitaram e nisso eles foram melhorando. Então outros foram vendo que realmente tinha resultado. E hoje, na minha época, quando eu entrei em 2016, o meu pedido era de 12 mil de omeprazol. 12 mil. Hoje ele caiu para 5 mil omeprazol. Isso tudo substituindo por espinheira santa. Então, isso assim, me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz e vi que é possível e que a gente pode mudar essa realidade. Então, assim, é com muito prazer que eu faço esse curso e quero aprender bastante para poder substituir outros medicamentos ainda e poder ajudar, né, a população a diminuir essa polifarmácia, né? Aprender mais com vocês. Nossa, excelente, Glauci, sua experiência. Tá vendo, gente, como é enriquecedor e por isso que quando a gente pensou no curso, a gente tem vários cursos EAD, mas essa Uhum, possibilidade, claro que sendo EAD, a gente consegue pessoas de, né, de vários estados, igual a gente está aqui, mas a gente consegue esse momento rico, né, de troca, porque às vezes só uhum, num bate-papo, num chat, num fórum por escrito, a gente não consegue ter essa vivência, né? E uhum. é exatamente isso que a Glauci trouxe para gente. É possível, às vezes, não retirar todos os medicamentos alopáticos, mas diminuir bastante
E eu falo que diminuir a polifarmácia, mas também a quantidade do alopático, né? Às vezes você vai precisar ainda de uma associação, eu brinco no geral, assim, diminuir os químicos, né, de uma forma geral, e introduzir o fitoterápico. Então, é possível, né? Eu espero que não é um curso de especialização, mas é um curso bem longo, bem denso. Essa primeira parte, não sei se vocês todos conseguiram, né, ver todo o material, a aula, você viu que a gente vai começar lá desde a planta, falou muito de etnobotânica, né, e depois entrou na parte da formulação, que quem tem experiência, né, na farmacotécnica, em formas farmacêuticas, na parte de extração, de farmacognosia, viu que é bem densa e está bem resumida. E aí, a gente já foi fazendo a transição para entrar na parte clínica, que é a parte de interações. Então, a ideia do curso é dar um pouco de subsídios mesmo, para que as pessoas tenham pelo menos uma noção de qual espécie pode ser prescrita para cada patologia, né? Mais alguém, acho que não falou, a Janaíne botou aqui no grupo que não pode abrir a câmera, se apresentou, é farmacêutica integrativa. Você consegue falar, Janaíne, no microfone? Você está aí? Mas ela falou que é mestre em patologia, processo de saúde e pesquisa com fitoterapia. Falta mais alguém que não foi, não se apresentou? Não? Então, a gente vai começar a ideia, então, é, do nosso momento aqui é falar um pouquinho sobre. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Sim? Então, aí a gente fez uma apresentação, a ideia é a gente saber, né, de onde a gente é, nome, por isso que eu acho que talvez um grupo de WhatsApp pode ser também interessante, a gente não ficar preso só na plataforma, mas lembra que é importante vocês entrarem na plataforma, é importante vocês fazerem as avaliações, tem os exercícios avaliativos a cada final de módulo, né? Mas eu acho que um grupo também de discussão, de trazer casos, perguntas, funciona bem, né? E a gente saber o que cada um faz, eu falo que, além de conhecimento, uma coisa importante desses momentos que aqui não é presencial, mas é ao vivo, é a gente trazer um pouquinho do network, né? Então, às vezes, assim, igual alguns colegas apresentaram, nós estamos implementando o serviço de fitoterapia, a outra está no início, a outra trabalha com pesquisa, e a gente, no final, fazer uma rede de quem trabalha com fitoterapia. Nós ainda somos muito poucos, por incrível que pareça, né? Então, assim, apesar de muitos cursos, a gente abrir o curso e as vagas acabarem rápido, ainda somos muito poucos comparados aos que prescrevem alopáticos. Então, quando a gente compara medicamento fitoterápico com outros tipos de medicamento, a gente ainda é muito pouco. Então, quem entende de fitoterapia ainda é uma pequena parcela da população, e a gente se unir nesse propósito é muito importante, né? Aqui falar um pouquinho de como vai funcionar. Então, a ideia é trazer essas discussões. Eu acho que a gente não vai ter problema, né, por enquanto. A turma está pequena, pode ser que. Normalmente, a experiência que a gente teve nos outros cursos começa assim, aí o pessoal vai vendo a gravação, vai ficando animado e vai entrando mais. Mas a ideia da gente combinar, de trazer a experiência, de ouvir o outro, né, trabalhar em equipe, trazer dúvidas, perguntas, né? Eu trouxe um pouquinho sobre o curso, não sei se todo mundo está conseguindo acessar a plataforma, se está com dúvida. É, Esse curso é voltado, então, que eu falei para vocês, não só para farmacêuticos, pelo que eu vi, se eu me perdi, vocês me avisem, mas acho que todo mundo que está aqui é farmacêutico, né? Não vi outro profissional, mas a gente tem também nesse mesmo curso médicos e enfermeiros. Pode ser que em algum momento eles entrem no nosso grupo, né? Eles ainda podem não estar participando nesse primeiro momento, mas em outro. É como eu falei para vocês, muitos acharam que era a continuação do outro curso que era só para farmacêutico. Então, isso a gente teve um pouquinho de viés. E lá no curso tem o guia né, do estudante trazendo as informações, a metodologia, como funciona, a plataforma. O curso, ele está sendo aberto os módulos aos poucos. Então, provavelmente, vocês ainda não devem estar tendo acesso ao módulo 2. Então, esse primeiro aqui, ele é bem farmacêutico mesmo, porque ele acaba falando do fitoterápico em si. Então, ele traz umas noções básicas de etnobotânica e etnofarmacologia, um pouquinho, né, de formas farmacêuticas, de prescrição, de formas de extração, e aí, como eu falei para vocês, faz a transição da farmacologia e interações medicamentosas com o fitoterápico, que é o nosso objeto de estudo, e aí vão vir os capítulos a seguir. Então, talvez vocês até estejam também ansiosos para ver o que vem pela frente, por isso que eu resolvi trazer um pouquinho. E a gente dividiu assim, sobre fisiopatologia, então a gente as aulas fazem uma revisão da fisiopatologia dos sistemas,
E depois você vai ter a parte de fitoterapia do sistema. Então, tá bem legal a interação. Então, por exemplo, vai falar um pouquinho para a gente relembrar aspectos da fisiologia e da fisiopatologia do sistema digestório. E na sequência vem com as espécies botânicas que poderiam ser aplicadas como possíveis plantas medicinais e fitoterápicos para o digestório. Aí a mesma coisa para o circulatório, para o metabólico. Então, a gente escolheu grupos que tinham mais ou menos uma relação. Depois, no módulo 3 sistema respiratório, o tegumentar e o processo inflamatório como um todo. E o último módulo fala um pouquinho dos sistemas geniturinário, tanto feminino quanto masculino, e a gente encerra com o nervoso, né? É claro que vão ter espécies que permeiam em quase todos os sistemas. Né? Principalmente, por exemplo, as espécies que têm metabólicos que atuam, por exemplo, no sistema que conseguem atuar no sistema nervoso e aí acaba atuando em todo o corpo, ou algumas plantas que têm propriedades farmacológicas para o sistema metabólico e aí consegue também agir no metabolismo como um todo. Então a gente sabe que tem espécies botânicas que são meio que, né, panaceia, que a gente chama, que acaba atuando em vários aspectos do corpo humano, mas porque tem essa característica. Às vezes elas atuam, por exemplo, num neurotransmissor, modulam uma resposta neurológica que vai ter uma resposta também lá no circulatório, né? Por exemplo, ela, de certa forma, ela é calmante. Então, lá no circulatório, você pode observar uma diminuição da pressão arterial, assim como acontece com os outros fármacos. Então, a gente tem essa interação. Mas, para ficar mais didático, foi dividido assim. Ao fim de cada módulo, lá na plataforma, tem exercícios. Então, não sei se vocês todos já acessaram, vocês têm até o final do período do curso para acessar todos os exercícios e todos os módulos, e no final vai ter uma prova, tá? Esses encontros, eles não são obrigatórios, mas é claro que são interessantes, porque, igual eu falei, é a troca de experiência, é o network de experiência, né? E muitos das questões e das perguntas da avaliação final vão ser discutidas aqui, ao longo dos encontros síncronos, né, ao vivo. Então, aqui tá dividido. A primeira etapa, o primeiro módulo, você vai fazer uns testes e depois você vem para cá para a tutoria, né? E aí você pode tirar dúvida desses testes ou dessas aulas, ou de alguns casos que estão gravados na plataforma, né? E a mesma coisa acontece com todos os módulos, e lá no final você tem uma prova final. A sua frequência vai ser medida pelas avaliações por esses testes que são feitos ao longo do tempo e a sua participação como um todo no curso, tá? Não necessariamente só aqui no encontro síncrono. Aqui eu trouxe as datas, eu não sei se todos tiveram acesso, eu postei de novo no fórum, né? O curso começou 13 de maio, depois a gente tem a primeira tutoria hoje, né? 4 de junho, depois a gente vai ter uma em julho, né? 2/7, depois em agosto e por fim em setembro. Acabando esses encontros síncronos e todos os módulos, vocês vão ter uma semana para realizar a prova, né? Na verdade, um final de semana, né? Na semana toda, não, um final de semana, para realizar essa prova final. Então, vocês têm um período lá que vocês podem fazer, e aí vai ser computada a sua nota final. Aqui eu já tomei a liberdade de criar um grupo no WhatsApp. Quem estava aqui no início, esperando, a gente conversou um pouquinho, e aí eu coloquei o QR Code, mas não se preocupem, eu vou mandar uma mensagem após esse primeiro encontro lá no fórum, vou colocar o link de novo para que esse grupo também no WhatsApp sirva de troca de informação, né? Pode silenciar ele, deixar ele quietinho lá, mas às vezes é mais fácil do que entrar na plataforma, ver uma mensagem, né? Aqui um pouquinho da avaliação, né? De como vai ser avaliado. Então, a média final tem que ter mais de 7 na avaliação final e nos testes, né? Para ter o certificado no final, vocês mesmos imprimem na plataforma, mas é importante que vocês tenham atingido mais de 75% das atividades concluídas, que aí é considerada a presença, né? E para quem já fez curso da Fiocruz, sabe que é importante participar lá com uma avaliação do curso. Então, do que você achou do curso, do que você propõe de melhoria, e depois dessa avaliação, o seu certificado, então, é disponibilizado, tá? Aqui eu trouxe uma questão, eu acho que não é bem o caso, mas assim, até bom para tirar um pouco da dúvida. Se eu não me engano, foi a Glauci que comentou, ou alguém que falou sobre, não é muito prescrito lá no local onde eu trabalho, a maioria é médico.
E vocês sabem que recentemente saiu um pouco da discussão sobre a prescrição, né, de fitoterápico, de medicamentos, etc. Então, não é objeto do nosso curso, né, nós não vamos entrar em detalhes, isso é competência dos conselhos, mas é importante a gente entender que existem hoje, né, medicamentos, independente de ser fitoterápico ou não, que são sem prescrição, né? E esses medicamentos sem prescrição, os que não são tarjados, eles podem sim ser prescritos pelos farmacêuticos, né? Assim como os enfermeiros podem prescrever algumas classes. Então a gente ressalta essa importância. Nós vamos trabalhar aqui sempre lembrando e comentando se pode ser prescrito ou não. Eu não sei se todos sabem, mas, por exemplo, o que está no formulário fitoterápico, né, que foi escrito pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, pode ser manipulado em farmácia viva e pode ser prescrito pelo farmacêutico. Então, muitas vezes, algumas espécies industrializadas, o farmacêutico não pode prescrever. Mas se ela tiver dentro das especificações do formulário fitoterápico ou da farmacopeia, por exemplo, preparado dentro de uma farmácia de manipulação, o farmacêutico pode prescrever. Então, existem algumas nuances dos conselhos, não é objeto nosso de estudo, mas que dão essas prerrogativas para alguns profissionais poderem prescrever, né? Então, a gente não tem aqui nenhum tipo de posicionamento específico, né? Nem pelo Ministério da Saúde, nem pelo Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, nem pela Fiocruz e nem pela USP, que eu falei para vocês que o curso é vinculado à USP e à Faculdade de Medicina da USP, né? E é um grupo de médicos que nós, farmacêuticos, né, nos damos muito bem e não temos aí nenhum posicionamento específico. A ideia aqui é falar de fitoterapia clínica como um todo, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito, pode ficar à vontade. Mas só para esclarecer sobre isso e tirar todas as dúvidas em relação a isso, certo? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa, algum aspecto? Não? Então, vamos Eu entrar no... gostaria, Pode o falar. Ellen, Eu. lá na minha unidade base de saúde, por que está acontecendo? A prefeitura de Juiz de Fora, né, a gente montou uma comissão e aí agora foi implantado um projeto de fitoterapia Uhum, em algumas unidades básicas de saúde. E essa comissão, que eu faço parte, nós elencamos alguns, né, alguns fitoterápicos, que é a arnica, passiflora, sálvia, cúrcuma, maitenos, melissa e guaco. Então, eles vão ficar, a Universidade Federal de Juiz de Fora vai manipular esses medicamentos e vai ser distribuídos em algumas unidades. Porém, alguns médicos que trabalham comigo disse que eu não poderia prescrever. Então, eu achei interessante você passar isso, e eu acho que de suma importância, porque, assim, eu fiquei, assim, assim, pode falar. então, aí eles falaram que saiu alguma normativa, algo assim, e a Exatamente, informação... porque tem uma norma nova, Glauci, e que por isso que a gente não está se posicionando. Uhum, Agora, você precisa entender entendi. como que está sendo produzido, porque, igual eu te falei, é diferente você adquirir o fitoterápico, e aí provavelmente você não vai Uhum, poder prescrever alguns, e uhum, produzir na farmácia viva, por exemplo, do município, entendeu? Se você está produzindo dentro do formulário, por exemplo, isso teoricamente te dá prerrogativas. O que que eu sugiro sempre? entendi. Buscar Uhum, como está sendo produzido, como está sendo adquirido e que tipo de fitoterápico que é. Porque até a uhum, concentração, por exemplo, de alguns fitoterápicos pode não. uhum, Você pode sair da prescrição controlada né, e entrar na na isenção de prescrição. Então, isso é um aspecto que vale a pena se informar uhum, melhor, né? Não entendi. significa que você possa prescrever todos e também que não Uhum, que possa ou que não possa, né? uhum, entendi. Ah, Tá? tá jóia. Muito obrigada. Obrigada. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Fábio, a gente tem uma Vou dar boa presença aqui na noite. sala, gente, que é o professor Fábio, que eu tinha comentado com vocês. Ele é o coordenador pedagógico do curso, né? E aí eu vou apresentar, Fábio, se você quiser falar um pouquinho com a turma. Só vim dar boa noite, desejar para vocês um ótimo curso. Aproveitem a Ellen, estudem todo o conhecimento dela, viu? E que vocês nos ajudem a divulgar a fitoterapia para o Brasil. Parabéns por vocês terem
tomado a iniciativa de participar e contem com a gente para o que precisarem. Obrigada, Fábio. Boa discussão aí. Obrigada. Então, vamos voltar lá, gente? Então, a gente vai começar agora a falar um pouquinho do primeiro caso. Eu espero que todos tenham lido, né? É, é um caso clássico, né? É, e aí ele está mais voltado, como a gente tinha falado, deixa eu só compartilhar aqui, não sei se vocês estão vendo a tela, mas não, né? Não, ainda não. Deixa eu pegar aqui. Ele está aparecendo outra coisa. Ixi, só um pouquinho aqui que interromper compartilhamento. Aí, agora foi. Estão conseguindo agora? Sim, né? Sim, agora sim. Tá dando para ver direitinho? Vou aumentar a tela. Então, olha só, vocês receberam, a ideia vai ser sempre trabalhar os casos clínicos. Vocês vão receber os casos antes para que vocês se informem, leiam a respeito e tragam para cá para discussão, tá? E aí, como eu falei, esses dois primeiros casos, a gente está voltado mais para aquela primeira etapa do módulo. E vocês viram que o primeiro módulo, a primeira aula do módulo um, inclusive, a gente nem tem um caso específico, né, para discutir, porque ele traz um pouco dos aspectos etnobotânicos, um pouco das espécies medicinais, das plantas medicinais, né, da identificação, da preocupação de como que elas são cultivadas, como que elas são colhidas, como elas são processadas. E aí depois a gente fala um pouquinho da farmacotécnica, da formulação, e aí esse caso aqui está mais voltado, apesar de ser clínico também, está mais voltado ao tipo de fitoterápico que eu tenho disponível, né? E o outro caso clínico, um pouquinho da interação. Para os próximos, vocês vão ver que eles vão ser bem específicos, eles vão trazer casos clínicos mesmo, de patologias, onde a gente vai ter que meio que chegar num diagnóstico e tentar discutir possibilidades do tratamento fitoterápico, né? Então, hoje, esse primeiro caso clínico, a gente denominou ele de fitoterápico de Micânia, né? E a gente vai dividir a discussão desse caso em alguns tópicos, tá? E eu quero que todos participem. A ideia não é uma aula teórica que eu fique falando sobre a aula, mas que vocês tragam mesmo a discussão sobre esse caso. Muitas vezes discutir um caso clínico traz para a gente, às vezes, algumas angústias, porque a gente não conhece toda a história, né? E a gente quer saber, mas esse paciente, mas será que ele toma outro medicamento? Será que ele tem algum exame? E a gente tem que trabalhar com aquela realidade do que está dando para gente. Então a gente vai avaliar com o que a gente tem. Claro que a gente pode expandir, trazer possibilidades. Quando você está na vida real, lá no caso clínico, o paciente te conta, né? Aqui você tem escrito. Então você quer saber se ele dorme bem, por exemplo. E aí você não tem uma pessoa para perguntar. Então a gente vai ter que avaliar no que está escrito dentro da nossa possibilidade. Então, primeiro eu vou apresentar o caso clínico. Quando a gente fala de caso clínico, é importante uma anamnese do paciente. A gente sabe que para nós, farmacêuticos, eu vou falar como um todo, não sei se chegou alguém aí que não é farmacêutico, mas para o farmacêutico, para o profissional farmacêutico, fazer a anamnese é um pouco desafiador, porque nós não temos isso no curso, né? Tem aumentado essa preocupação, alguns cursos já trazem. O estudo da anamnese, mas não é o perfil do curso, né, de farmácia. Dentro da fitoterapia clínica, a gente está começando a ter esse olhar, dentro da farmacologia clínica também, mas não é o perfil do farmacêutico, mas é importantíssimo para que a gente ajude ali, né, no diagnóstico e decida o fitoterápico mais recomendado. Depois a gente vai tentar, então, identificar o problema, né? Ver se já existe um diagnóstico fechado, se você pode trabalhar ali em conjunto com o médico, que é o profissional do diagnóstico, e, por fim, tentar chegar à resolução de um problema. A fitoterapia, né, apesar de usar muitos fitoterápicos, ela também traz um plano de cuidado, né? Do cuidado farmacêutico, do cuidado como um todo, cuidado profissional de saúde. Então, não necessariamente você tem que ficar preso só na fitoterapia. E aí, alguém aqui comentou, agora eu não vou saber quem foi, mas assim, o olhar da fitoterapia, ele é um olhar maior, né? Ele é mais amplo, ele vai dar um olhar holístico para o paciente. Então, muitas vezes, um plano de cuidado que não seja. Para a gente fugir daquele tanto de medicamento, acho que mais de uma pessoa hoje comentou sobre isso.
para a gente tentar fugir daquele tanto de alopático, não só o fitoterápico, mas também talvez exercício físico, dieta, mudar os hábitos. Então, eu acho que isso vem muito de encontro com o uso da fitoterapia. Vocês vão ver ao longo do curso que uma das formas farmacêuticas, né, mais usadas na fitoterapia é simplesmente o chá, que são as preparações extemporâneas. E as preparações extemporâneas, elas trazem com ela muito mais do que só você prescrever um chá. Fazer o chá, o cuidado com o fazer, como fazer esse chá. Então, assim, a gente costuma falar na fitoterapia que quando você traz o paciente para essa responsabilidade de fazer parte do medicamento dele, porque é ele que vai preparar o próprio medicamento. Então você está trazendo ele para ele assumir essa responsabilidade. E o chá acaba sendo uma opção para várias espécies que a gente, desde que a gente tenha como fornecer, né, e saber que é de qualidade da droga vegetal, e aí acaba sendo uma opção para você diminuir aquele tanto de cápsula, aquele tanto de tintura que leva a álcool, né? Então é uma opção e uma opção em que o seu paciente passa a ser um parceiro. Né? Ó, você também tem responsabilidade, você vai fazer seu chá. Então, é um momento de entrosamento em que ele se compromete. Então, assim, a gente começa a ver que a resolução do problema não está só na patologia ou só tomar aquele comprimido, né? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos lá para o caso, e aí eu quero a participação de todo mundo, vamos abrir o microfone, falar. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, né? Todo mundo tem uma experiência e vamos trazer aí as possibilidades. Então, como é que é o nosso caso? É uma mulher, né, 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, ensino superior completo. Ela é fisioterapeuta, trabalha em uma clínica de reabilitação neuromotora, mora numa chácara na zona rural. Ela nega possuir animais de estimação. Ela já traz, né, alguns dados importantes de antecedentes. Então, ela tem diabetes mellitus tipo 2, faz uso regular de metformina, 850 miligramas, um comprimido 2 vezes por dia, com as refeições. E também usa empagliflozina, 10 miligramas, um comprimido por dia pela manhã. Ela tem asma diagnosticada já há mais de 20 anos, né, há 20 anos, e faz uso regular de beclometasona, inalada com um bom controle da doença. Nega outras doenças alérgicas, tem um quadro de tosse seca há 5 dias e iniciou por conta própria um xarope de guaco, comprado numa farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela foi procurar você, seja no serviço de saúde, ou numa drogaria, ou numa farmácia, para saber se ela está fazendo alguma coisa errada em relação a isso, né? Não está projetando? Que bom que vocês falaram. E eu tô aqui bem. Peraí. Agora tá? Agora sim. Ah, então, obrigada, viu? Então tá aí. Esse é o nosso caso clínico, né, com as informações. Bom, como que vocês atuariam? Vocês receberam, né, esse caso clínico antes para a gente se preparar? E o que que vocês imaginam desse caso, né? Como que vocês vão se comportar diante de uma situação dessa? Pensando em fitoterapia, né? A gente sabe que tem vários outros aspectos durante o curso que a gente vai se deparar, uso de outros fármacos, patologias bem mais complexas, mas pensando do ponto de vista de fitoterapia clínica, né? Então eles chegaram lá, sabe, que você tem um certo conhecimento de fitoterápico, e aí perguntaram por que que você está se está fazendo certo ou não. Essa é a dúvida dela. Então, a gente tem aí a identificação do paciente, a gente tem um pouco da história da anamnese, né? Alguns antecedentes, né, do que ela tem, do que ela já teve, e a medicação que ela faz uso, né? E fala que por conta própria ela começou um xarope de guaco, né? O que que vocês imagino. Além disso, ela trouxe alguns exames físicos, né? Então, ela tem um bom estado geral, ela está hidratada, está cianótica, anictérica, está sem febre. E aí ela traz a pressão arterial, a frequência cardíaca, né? Alguns parâmetros importantes respiratórios. Nada que chame a atenção e que mostre uma emergência. Por quê? Quando se fala de fitoterapia clínica, outra coisa que é importante a gente estar atento é se o paciente mostra algum sinal de alerta.
né? Principalmente quando a gente atua em unidade básica de saúde, a gente tem que tentar diferenciar o paciente que é unidade básica e o paciente que precisa ser encaminhado, né? E o paciente que pode começar atendendo, nem todo paciente, a gente brinca, quem é da fitoterapia, que nem todo paciente é fitoterapia, pode ser de fitoterapia, né? Nem ele quer e nem ele pode ser atendido, que é uma coisa importante, porque não adianta você insistir em tratar um paciente com fitoterapia e ele não, né, querer. Então, trouxe alguns exames, né? Aqui aparentemente nada que chamasse muita atenção. E aí a gente pergunta, ela começou por conta própria o uso do guaco. O que que vocês imaginam? Tem 5 dias que ela estava tossindo e aí, por conta própria, ela começou o guaco. O que que vocês acham? Qual a indicação clínica desse fitoterápico? Alguém já sabe, já estudou? Quem já trabalha com fitoterapia? Ela está fazendo alguma coisa errada? Essa é a pergunta dela. Alguém quer É, comentar? o guaco seria mais para tosse produtiva, né? E ela tá com tosse seca. Será? Quem mais tem alguém mais tem alguma indicação? Algum, O guaco alguém concorda? é expectorante, né, um broncodilatador, é, é mais apropriado mesmo para tosse produtiva, mas o principal erro dela é utilizar o xarope, que é Isso, uma preparação feita com sacarose, e ela sendo diabética. é isso que eu ia falar também. Aí vocês já chegaram no ponto-chave, né? Porque chama a atenção ela falar que é diabética e a gente falar que ela tá tomando um xarope, né? Aqui eu trago um pouco da indicação do guaco, tá? E de fato, o guaco é muito bom broncodilatador, né? Ele atua muito bem como expectorante, né? Na tosse. Não necessariamente ele poderia não ser indicado, né? Ele também, assim, se não fosse um xarope. Agora a gente tem que pensar o seguinte: ela falou que está tomando um xarope. Ele não deu detalhes do xarope, falou que comprou numa farmácia, né? Concordo com vocês que talvez não seja o caso do guaco totalmente, porque é uma tosse seca, tem só 5 dias, mas ela é asmática, né? Então pode ser que talvez ela estivesse prevenindo, o que que ela está pensando, né? Mas de fato o xarope chama um pouco de atenção, né? E aí a gente ficar atento quanto a esse xarope, né? Mas outras coisas importantes, existe além do xarope e do guaco não ser necessariamente para essa tosse seca, tem alguma outra contraindicação que chamaria atenção? Quais são as principais contraindicações desse guaco? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? A principal contraindicação é risco de sangramento, né? E aí, como anti-inflamatórios não esteroidais, ela está utilizando um esteroidal, né? Mas mesmo esteroidal, se você pensar na cadeia do ácido araquidônico, pode ter alguma reação, mas é principalmente o não esteroidal. E os anticoagulantes, ela não faz uso de anticoagulante, né? Ela está fazendo só os de hipoglicemia, né? Os antihipoglicêmicos orais e o esteroide. Eu não vi muita interação, né? Bora ver aqui se outras pessoas olharam alguma coisa. Quem que está falando? Eu não estou conseguindo ver. Quem que está falando? Denise. Ah, Denise, né? Estava falando? E Isso, então, Denise, excelente. Realmente, assim, a princípio, a maior preocupação mesmo quando a gente fala do guaco é o processo de interferir no processo de coagulação, né, pela sua característica, de ter uma interação com anti-inflamatórios não esteroidais, não era bem o caso. Então, ali a gente ficaria mais preocupado com o xarope. Eu trouxe aqui algumas indicações contraindicações, né, do medicamento. E a última aqui, talvez, é que chame mais atenção. A gente, quando fala de guaco, nesse caso aqui, os outros não tem a ver com o caso dela específico, né? Então, assim, para menores de 12 anos, às vezes é importante evitar, apesar de que tem relatos de pediatras fitoterapeutas que usam e tem bons resultados, né? Mas isso são relatos clínicos individuais. O uso crônico, que é uma coisa importante, existe uma máxima dentro da fitoterapia
e que acontece muito, às vezes, pelo uso popular, é que você usa um fitoterápico e acha que é fitoterápico e pode tomar pro resto da vida e que tá tudo bem, né? Então, assim, é importante estar atento ao uso crônico, não ficar o máximo que a gente delimita, assim, no geral, claro que existem as exceções, são 3 meses e fazer uma reavaliação. No caso do guaco, ele é sintomático, então se você tomar, é para tomar durante o processo que você está tratando ali respiratório, depois disso parar, né? Mas aqui esse último talvez fosse um critério que a gente pudesse chamar atenção, né? Recomenda-se ter um certo critério quando o paciente tem quadro clínico respiratório crônico, que não é desdiagnosticado. Pode estar relacionado, sei lá, com uma tuberculose, um câncer, alguma coisa. E o xarope de guaco pode mascarar, né, esse efeito. Então é uma coisa que pode ser chamar atenção. Mas nenhum outro efeito assim tão grave. Alguém mais percebeu alguma coisa que podia ser discutido nesse uso desse xarope de guaco nesse paciente, além do que a gente já comentou? Alguém não? Algum comentário? Não? Mas o que mais você perguntaria então para ela, para te ajudar? Então, assim, mas você está tomando esse xarope de guaco, você comprou por conta própria, numa farmácia comum, né? O que mais a gente perguntaria? Se essa asma dela, se essa asma dela é alérgica, tem algum fator que ela tenha se exposto, né, recentemente para ter desenvolvido essa tosse, pode ser uma alergia, né, alguma É, coisa. por exemplo, ela não me falou nada sobre qual xarope. Ela comprou numa farmácia. Ela pode ter como. Será que ela comprou um industrializado? Será que ela comprou numa farmácia de manipulação? Vocês não perguntariam alguma coisa nesse sentido? Outra coisa importante que ninguém pensou Avaliar a composição, né? é a composição. Será que é só xarope de guaco? Será que é É isso que associado eu ia com outra falar. coisa? Que É, mais? Por vai que tá, exemplo, às vezes tem associações com outras plantas, né? A gente teria que pedir ela para trazer o vidro, né? isso, Para a acho. gente poder olhar o rótulo também, o vidro, a caixa, É. para a gente Que poder ver mais, se tem outras gente? associações. Gostei. Agora vocês estão começando a Acho ficar. que, acho que levando em conta aquelas contraindicações, também seria interessante perguntar há quanto tempo ela está usando, né? Para Excelente, ver Tainá. se já faz bastante tempo, né? Como é que está essa situação também. Que mais, gente? Tem uma pergunta crucial que ninguém pensou. Vamos pensar mais. Que mais que você precisa saber para entender? Ela está perguntando se está fazendo alguma coisa de errado. A princípio, a gente ia falar, não tem necessidade, mas assim, que mais? É xarope de quê? A gente, por exemplo, não comentou. E se fosse um xarope? Existe xarope dietético? Existe, Existe. manipulado. A gente não sabe, ela só falou que tá tomando um xarope de guaco. Tudo bem que xarope, né, pela definição, é água e açúcar, né? Pela definição da farmacopeia. Mas a gente também usa o termo xarope para o xarope dietético. É uma coisa que você está tomando. Outra coisa séria. O que mais que a gente poderia perguntar para ela? Ela não foi mencionada, mas poderia perguntar se ela fez algum exame de glicemia, né? Ou até Excelente. mesmo fazer no próprio atendimento, Ótimo. já que ela é diabética, né? E ela não mostrou, né, exame pra gente. Nenhum, né? Tem uma Podia outra coisa. perguntar, podia Pode falar? perguntar como que ela está tomando, quantas vezes ao dia, quantos Isso. ml. Perfeito. Agora eu fiquei feliz, Gabriela. Muito bem. Ninguém falou nada. Se ela estivesse tomando 1 litro, se ela estivesse tomando uma colher, se ela tivesse ela não falou nada sobre concentração. Quanto ela está tomando desse xarope? Então a dose é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a dose, a concentração, faz muita diferença no fitoterápico. Inclusive, faz ele deixar de ser isento de prescrição ou não, porque eu tenho maior ou menos concentração dos ativos. Então, é muito importante perguntar quanto ela está tomando. Ela só falou que comprou, que está tomando por conta própria. A gente não sabe quanto, como, qual. Então, é muito importante aqui nesse primeiro módulo, para a gente entrar nos casos clínicos, e que eu acho que, assim, é crucial, e eu falei para vocês que é até mais a minha especialidade, que é o fármaco em si. Qual o fármaco ela está tomando? A gente não sabe nem o controle de qualidade desse guaco. Pode ser até que ela está tomando água com açúcar pura, né? Porque de onde ele vem? Ela comprou na farmácia normal, de qual laboratório, se ele é manipulado, se ele. A gente não sabe nada, então isso tudo é muito importante, né? Se tem A gente falou dos registro, né? exames. Hã? Pode falar. Se tem registro também, Pois é, esse vai que não tem um registro. A xarope. gente sabe que dentro da fitoterapia a gente tem esse outro problema, né? Pelo É, menos ela falou que comprou na farmácia. Porque ela podia ter falado, não, eu consegui o guaco ali na feirinha.
E aí era um outro problema. Tô fazendo chá de um outro guaco que a gente não sabe. Que entra lá um pouco do problema do primeiro módulo. E esse primeiro módulo nosso vai acompanhar a gente o curso todo. Porque lá na frente você pode saber prescrever muito bem a espécie vegetal para o tratamento que você quer. Agora, onde seu paciente vai conseguir? Qual seu paciente vai conseguir? Qual é melhor? Né? Porque você sabe, está prescrevendo certinho. Talvez o guaco seja realmente a melhor opção aqui, mas guaco da onde? Que guaco? Onde ele está conseguindo? Então, tudo isso é muito importante, porque ela só falou que está tomando um xarope, né? Então, é importante a gente saber essas informações. Aí ela trouxe ó, alguns exames, vamos supor, exames recentes: hemoglobina glicosada, glicemia em jejum e hemograma e lipidograma normais. Opa, já estamos com. Essa glicemia em jejum 112 Anemia já dá tá um. alta. É. E aí ela mostra o xarope. Vamos supor, você perguntou qual e ela falou esse aqui, ó. Sem nenhum conflito de interesse. Foi o primeiro que a gente pegou lá na internet de um laboratório conhecido, né? Ela falou Todos os, esse aqui, dessa marca. E aí a gente sabe que é um xarope com açúcar. É um PTF, um é, tratamento tradicional fitoterápico. Não é tarjado, né? Então, ele é isento de prescrição médica, né? E ele tem açúcar. E aí ela te fala aqui, ó, mas quanto você está tomando? Ah, uma colher de sopa 3 vezes ao dia por 5 dias. Ó, respondeu suas perguntas. E agora? Ela está fazendo alguma coisa de errado ainda? tá, porque ele tem sacarose e ela é diabética, né? E aí a gente já percebeu, tudo bem que ali a glicemia em jejum não está tão elevada, mas chama uma certa atenção, né? O que mais? O que que vocês pensam mais sobre isso? Ó, você falou bem. Então, para confirmar, você faria algum exame rápido hoje? E glicemia. Glicemia. Aí olha o que que deu. Ai, Ou seja, o grande problema dela não é nem o guaco em si, que talvez nem fosse o ideal para essa tosse, mas como ela é asmática, né, acho que ela está até prevenindo ali uma possível tosse secretiva, mas o maior problema de você começar a tomar sem ter conhecimento, e muitos pacientes às vezes nem têm, parece para gente, principalmente para nós farmacêuticos, né? Mas os médicos também, enfermeiros, xarope é açúcar, a gente pensa em açúcar na hora, mas muito paciente não tem noção que é açúcar. Eu já vi paciente, por exemplo, que fala que está controlando açúcar, controlando, e às vezes está tomando vitamina C com açúcar todo dia de manhã. E é um açúcar suficiente, todo dia de manhã, um açúcar suficiente como se você estivesse chupando uma bala, né? Então a gente tem que e estar tem, atento nesses açúcares no dia a dia de uhum. formulações, né? Então aqui E já tem É mostra. uma. paciente também que fala muito assim, eu estou fazendo xarope, mas não é com açúcar, não, é com mel. Aí acha que Aí, o mel não faz mal. Excelente comentário, porque o mel é uma grande discussão. Tem gente que fica muito frustrado com o mel, porque as pessoas têm a falsa ideia de que o mel, ele por si só, né? A gente não vai falar que é fitoterápico, não é de planta, né? Vem, teoricamente, é produzido com o pólen da planta, mas é pela abelha. A gente fala de apoterapia. Mas o mel em Sim. si, ele não tem propriedade medicinal, gente. Fica todo mundo Uhum. frustrado. Geleia real tem, o própolis tem, mas mel é só energia, carboidrato. Então, É. assim, de fato, o mel é um problema, porque a pessoa acha que o mel é natural, vai ser menos problema. Em comparação com o açúcar, sim, mas falando de diabetes, de fato vai aumentar É, essa aí eles glicemia. acham que o mel não vai fazer mal, né? Não vai ter problema nenhum. E é um problema, né? Essa falsa ideia. Essa falsa ideia mesmo. Bom, e então, uma coisa importante a gente destacar que pelas características dela, é uma pessoa que é fisioterapeuta, é um profissional da área de saúde, mas mesmo assim, profissionais da área de saúde que têm um pouco de esclarecimento, né? Se ela lesse a bula desse medicamento, né? No caso aí, o folheto informativo do PTF, ela ia saber que ela não poderia utilizar esse medicamento, né? é. Então, Agora, aí eu mesmo, pergunto, você não pode supor que o paciente já sabe tudo. Você tem que ir
ter em mente de que você tem que explicar desde o básico, mesmo o paciente seja sendo esclarecido. Excelente, você completou o que eu ia te falar, te perguntar, na verdade. E isso é um papel nosso como profissional de saúde, né? A gente sempre tem que pressupor que o seu paciente não sabe tudo, né? Ah, não vou falar não para esse daí porque ele parece que sabe. Ah, não vou informar. E assim, às vezes, até quem sabe muito, na hora que é a sua vez de tomar o medicamento ou de fazer um tratamento, você se pega falhando. Então, assim, é importante. E aí eu ia te falar, esse caso é muito fictício, porque ela é profissional de saúde? Não, a gente sabe que o tempo todo tem colegas nossos, às vezes, que se pega fazendo um tratamento que às vezes não era o mais adequado. Então, é importantíssimo que a gente sempre passe as informações como se fosse a primeira vez, né? Ó, é assim, tem açúcar, você é diabético, né? Vai tomar para quê? Qual que é a informação, qual que é a dosagem? Então, sempre que envolver prescrição, é importante a gente estar atento a esses detalhes, né? Então, aqui algumas dicas da condição. Vamos pensar, né? Lembrar que ela está falando que é asmática e que o guaco não vai controlar essa asma. Alguém comentou aqui, né? É uma pergunta que tem que ser feita lá no início. E agora? Porque ela perguntou para você, ela encerrou o caso falando assim, eu estou fazendo alguma coisa de errado? Se ela está achando que o xarope de guaco vai resolver o problema da asma, a asma a gente sabe que dependendo do grau e do momento ela pode ser grave. Então, assim, é uma asma que tá sendo acompanhada? Ela tem alguma correlação, por exemplo, com cigarro? A gente não sabe se ela fuma, né? Ou se ela tem algum problema respiratório. Por isso a anamnese lá no início é tão importante, né? É, então, assim, tem a ver com condições alérgicas. É importante, se ela tem um diagnóstico de asma, é importante saber se é acompanhado, como é que é, se ela está sendo monitorada, né? Então, acho E que até, e, a- e até saber em que situações essa tosse piora. Porque se ela piorar com uma tosse que ela se deita, pode ser um refluxo, né? E aí ela precisa procurar um médico para poder diagnosticar. ótimo. E aí, assim, eu já vou instigar vocês, não é o foco ainda desse módulo, desse caso clínico, porque se fosse um refluxo, por exemplo, o guaco ia resolver? Não. Não, Eu, eu teria que. E aí, muitas vezes é tosse por refluxo e a gente vai usar, por exemplo, um medicamento lá para o sistema digestório, né? Que a gente é sabe que tem outros. Então, assim, entender que tosse é essa, né? Porque tosse é um sintoma, né? Ela é um verdade. sinal. Até a questão da tireoide, a pessoa pode ter uma tosse. Poderia ser, né? Então, e ali por isso que eu falei assim, isso aflige um pouco a gente quando a gente faz caso clínico escrito, porque você não tem o paciente. E aí, quando você começa, a gente começa a discutir, vai vindo aquelas dúvidas e fala assim, mas eu não estou com o paciente para perguntar, né? Então, a gente vai ter que fazer a análise do caso clínico com o que a gente tem, né? Com as informações que a gente tem, né? E aqui eu trouxe já uma coisa importante, chamando a atenção para tudo que a gente vai ver o resto do curso, as interações, né? A gente já viu que ela toma alguns medicamentos, né? A gente sabe que ela tem uma condição crônica, que é diabetes, duas, né, na verdade, porque a asma também pode ser crônica, né, dependendo do não tratamento, mas principalmente a diabetes, e aí ver se o que ela já usa e que ela toma não vai ter interação com esse guaco, né? A gente já viu que tem uma interação séria ali com a glicemia dela, né? Que está aumentando, porque ela está usando um fármaco que aumenta a glicemia, porque tem açúcar. Então é importante sempre avaliar a condição e as interações, as possíveis interações, porque os fitoterápicos também possuem interações, né? Então, o que que tem de problema? Ela está usando certo? A gente já fez alguns levantamentos. Quais são os problemas atuais agora? O que que a gente está observando com esse guaco, com esse tratamento, com o que ela está fazendo? Como é que a gente pode intervir nisso? Vocês fariam o quê? O que que vocês iriam sugerir? O que que está de problema atual? Eu teria que retirar esse xarope, né, Ah, com essa base é sacarose, né? Aham. Ó, eu botei uma E colinha aqui para vocês. O que que ela está vivendo atualmente? Diabetes, uhum, asma, uma tosse aguda,
que ela relata que é seca. Será que não é pós-viral? Será que não é alguma coisa? E o uso de xarope com sacarose. Esse é o problema dela atual, que a gente identificou, né? Então, assim, a gente precisa tentar resolver. Esses são os problemas atuais, que foram o que vocês já tinham relatado. Dois são condições que ela se encontra, né? A reclamação, na verdade, nem foi reclamação, ela mesma deu o diagnóstico, ela mesma se automedicou, e ela está perguntando se tá fazendo certo ou não, né? Era o caso. Então, a gente se encontra nesse momento. A primeira coisa que a gente poderia atuar disso aqui tudo seria o quê? Primeiro ela teria que passar por um médico para ter um diagnóstico, né, correto, e passaria pelo farmacêutico para fazer uma anamnese, né, adequada. Vamos supor que ela E, já tem. Ela já tem um uhum. diagnóstico de asma e diabetes. Ah, tá bom. Agora, a tosse é que a gente não sabe, né, na verdade. Aí saber se foi só tosse, se ela não teve outro sintoma de infecção viral, né? Vírus podem dar algum sintoma digestivo, né? De vômitos, diarreia, ou se ela teve coriza, dor de cabeça, foi só tosse. A princípio, o que ela falou lá só É. tosse, né? O que que vocês fariam de emergência, assim, agora, nesse momento, olhando isso aqui, nessa situação? Primeiro orientar que ela pare o xarope, Boa. esse atual, né? E aí O que... depois pensar se teria alguma outra alternativa. Boa ideia, Tainá. Eu faria o seguinte, minha opinião, tá? Não é só porque tá no caso, mas eu faria também. Talvez não parasse o xarope. Eu usaria, faria com que ela pensasse em trocar esse xarope com sacarose por um outro tipo de xarope, se ela quer. Ou se o guaco tá dando uma boa resposta e para a tosse dela, como ela citou lá em cima, e ela quer o guaco pode ter até uma atividade, talvez até tinha secreção e não era tão seca, porque ela estava tendo resultado, né? O problema é que ela não. A única reclamação dela, na verdade, ela queria saber se estava fazendo certo. E aí a reclamação não era uma reclamação real, mas a gente percebeu que a diabetes estava aumentada, a glicemia, né? A diabetes estava desequilibrada, a glicemia estava aumentada. Então a gente percebe que, de certa forma, o guaco estava sendo útil. E eu só posso usar guaco em forma de xarope? Ou se É ela tiver verdade, pode acesso à fazer o chá. planta, né? Poderia fazer o chá. Então, assim, você tá gostando do guaco? Não tá te dando trabalho, não te dando problema? O que a gente observa é a glicemia aumentada. Então, será que você não pode manter esse guaco em outra forma farmacêutica? Primeiro passo, não, eu quero xarope. Gosto, porque é docinho, não gosto de chá, não gosto de cápsula. Então, vamos usar um xarope, Manipulado. Manipulado. um xarope dietético. Ou manipulado, tem até alguns prontos, industrializados com sucralose, às vezes, eles usam. Mas uma outra opção seria o guaco em outra forma farmacêutica. Como que o guaco pode ser utilizado, além do xarope? Alguém sabe? Alguém lembra? Como que vocês usariam o guaco? Podia ser o Ele chá, pode ser feito Poderia por ser o chá, infusão. né? É. né? Aí, como esse primeiro caso é para a gente fazer uma recapitulação e discutir um pouco mais sobre a forma farmacêutica, né, as possibilidades, aí eu trouxe para vocês. Primeiro, aqui eu trouxe, segundo o memento fitoterápico, né, duas formas farmacêuticas descritas, que estão descritas lá no memento e no formulário fitoterápico, de como a gente podia fazer esse xarope, né? Eu poderia usar o xarope simples, que ele é feito lá, e eu poderia trocar esse xarope para ser feito com alguma coisa que não fosse a sacarose, né? Como que eu poderia fazer uma formulação desse xarope e alterar, então, o uso, né, da sacarose, né? Então, lá tem descrito e tem descrito como que você poderia fazer outro tipo de xarope, né? E aí você usaria um outro componente que não fosse a sacarose em si, né? Então tem a opção do xarope. Não vamos usar xarope. Xarope não é a melhor opção para esse paciente. Tem outra opção? Vamos supor que você tem guaco lá na sua farmácia Viva, no seu horto medicinal, atrás da sua UBS, que hoje é
né? Um sonho de todo mundo que trabalha com fitoterapia. E aí, uma opção, como alguém falou, Eu seria acho o que tem quê? infusão e tintura, né? Também. Infusão, eu poderia fazer decocção, tintura, né? O xarope dietético. Existe a opção do extrato seco, né? Existem cápsulas em alguns locais, já que ela foi lá e comprou, né? É, tintura é uma boa opção? Não, Por tintura quê? não é apropriado para diabéticos, Por quê, gente? porque aí o etanol ele vai afetar no metabolismo da glicose. É No importante. memento, no formulário, todas as tinturas estão lá dizendo que é contraindicado para diabéticos. Diabético, idoso, pessoas com problema hepático crônico, Crianças, crianças, a gente evita, claro que, né, salvo casos específicos, né? Lembra, esse primeiro pessoas caso, hã? com vício também, Vício e o vício em próprio uso etanol. do álcool em si, né? Principalmente quando algumas dosagens são 3 vezes no dia, ou uma maior concentração, dependendo da espécie. Então, a tintura é muito usada nas farmácias de manipulação e nas farmácias vivas, porque é uma opção mais barata, mais fácil de ser feita, né? Você tanto pode fazer por percolação ou por maceração, mas tem esse inconveniente do álcool. E aí, uma opção que não o uso do xarope, né, ao invés da tintura, é o extrato fluido, porque o extrato fluido também é uma opção muito usada nas farmácias e ele acaba tendo menos concentração, Menos. né, e você consegue também usar menos porque ele é mais concentrado, né, então você consegue, mesmo que ele tenha álcool, você vai usar bem pouquinho. Agora, as preparações extemporâneas, que são os chás, são uma boa opção. Qual seria o inconveniente? Que ela teria que preparar, né? Teria que preparar e eu Todo preciso dia, pelo menos. e preciso Tem que ter a planta, ter né? Preciso seco. do material. Aí é Material. que tem a informação que ela Material mora, né? Numa fazenda. Oi? tem que ser de Alguém falou? confiança, né? A folha tem que Tem que ser de um secar, local de né? confiança. Não pode confiar. A gente nem trouxe. Já. Vocês não trouxeram o problema, mas eu estou aqui para instigar vocês. Lembra que é um curso. Alguém percebeu aqui, nós estamos falando de fitoterapia para prescrever, qual é o guaco que a gente está falando? Uma coisa muito importante da primeira aula de tudo, quando se fala de fitoterápico, quando eu vou prescrever um fitoterápico, como é que eu prescrevo um fitoterápico? O nome do fitoterápico, né? Nome É, científico, nome científico. E o guaco é uma científico. A planta parte complicada. O gênero tem mais de um gênero, né? A gente tem Mais de uma o espécie. guaco, e se você ver lá na apostila, ó, aqui embaixo, ó, Micânia levigata, Micânia. que é Uhum. a mais usada. Entretanto, a maioria, né, tem glomerata, né? Porque quem está na, na Rename, inclusive, é a glomerata. Então, essa é uma grande discussão, né? As duas não necessariamente são fáceis de diferenciar. Muita gente acha que tem uma e tem a outra, né? Elas são parecidas no mecanismo de ação, porém a gente sabe que uma tem mais ou menos atividade, isso é um problema, né? Mas acaba a gente tem que ficar atento, né? Ao qual delas você está usando e se você vai encontrar a planta. E pode ter uma outra. Existe falsificação também de guaco, de micana. Então, para fazer o chá, eu preciso ter certeza de qual delas é, é o né? melhor é comprar em farmácias de manipulação, para você Exatamente. ter certeza. Aí, ó. E aí veio a nossa discussão. A gente já deu um spoiler, né? Supondo que ela tenha disponível na unidade de saúde, você sabendo qual é, sabendo da qualidade, né? Quais seriam as preparações, então, que a gente poderia sugerir, né? E aí a gente acabou de falar. Eu poderia fazer decocção, né, ao chá. Normalmente se indica a decocção, né, se as folhas são um pouco mais, principalmente a levigata, que ela é um pouco mais rígida, e aí a gente pode fazer decocção, mas também tem a opção da infusão quando é aglomerata, e aí que vem a grande confusão. Mas enfim, pode fazer a preparação extemporânea, esse chá. Pode ser usada a tintura com o problema do álcool, né? Tanto tintura quanto alcolatura é usado. Para quem não lembra a diferença, tintura com a planta seca e alcolatura com a planta fresca.
e a gente pode usar o xarope, né? Então, essas aqui, se você tem a planta ali para poder manipular, ou tem uma opção de uma farmácia de manipulação, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu não trouxe aqui, mas assim, só para chamar atenção também, quando a gente fala do xarope, dependendo de onde ele é produzido, já que a gente está falando nesse primeiro módulo do medicamento fitoterápico, e com o fitoterápico isso acontece mais, lá na aula vocês devem ter visto, se não viram, quando vocês ouvirem de novo, né, as aulas gravadas ou os vídeos lá do caso clínico, se eu não me engano, é a professora Ivanice que fala essa parte da farmacotécnica. Fica atento, porque ela fala de incompatibilidades. O fitoterápico é um medicamento que não é tão simples, ele é muito difícil em alguns aspectos você desenvolver o fármaco. Porque quando eu vou incorporar nas formulações farmacotécnicas, como xarope, cremes, pomadas, soluções, muitas vezes eu posso ter incompatibilidade. E o xarope é uma dessas. Se você faz o xarope errado, né, de uma forma não tão técnica, tem muita gente que quer fazer xarope caseiro. Por que que eu estou chamando a atenção? Porque é comum em algumas regiões, mais no interior, fazer o xarope caseiro do guaco. E já aconteceu de você cristalizar. Já ouviram falar disso? Também não tem atividade. Então, assim, mesmo que não houvesse a diabetes envolvido, mesmo que ele não tivesse comprado, mas perguntasse, eu posso fazer um xarope de guaco caseiro? Ou até com mel, e aí eles aquecem e cristaliza. E muitas vezes coloca tintura ou faz o chá, incorpora no xarope. Então a gente tem que estar atento também nessas incompatibilidades que acontecem muito com fitoterápicos, né? Como você vai incorporar? Conhece a técnica suficiente? De novo, lembra? Às vezes o problema não está na espécie. A espécie realmente ela é útil e é ótima para patologia, mas muitas vezes está no fármaco fitoterápico, ou na forma fitoterápica que o paciente está usando. Então, isso aqui também é importante a gente, né, ressaltar, né? E aí, mais algum cuidado especial com esse paciente depois disso tudo? Então, a gente ia recomendar tudo isso, né? A ver se realmente considere se usar esse chá, esse xarope, ou vai usar um chá, ou tira esse guaco, né? Se realmente está fazendo bem para esse paciente. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Tem outros cuidados especiais, mas aqui de curiosidade está no material. Esse material é riquíssimo. Essas fotos são do formulário da Farmácia da Natureza, que é uma farmácia viva que fica em Ribeirão Preto, né, perto de Ribeirão Preto, Jardinópolis, que tem parceria com a USP e a UNAERP, e eles têm os dois guacos, tanto a Glomerata quanto a Levigata. E uma coisa importante aqui, ó, gente, que a gente comentou lá no início, quanto ela está tomando, né? E se fosse chá, quanto eu faço do chá? Né? Então, eu trouxe aqui para chamar a atenção sobre o que é uma colher cheia, o que é uma colher né, média, vazia, e todo o material lá traz essas informações. E aqui um pouquinho da diferença que eu falei, ó. É muito comum que a levigata e a aglomerata sejam preparadas de forma diferente, tá vendo? A aglomerata por infusão, que é eu aquecer a água e jogar na droga vegetal e a decocção, que é eu ferver junto, né? Decocção, cozinhar junto a droga vegetal. Então, se ela ainda quiser, qual que você tem? Aqui tá mostrando, né, que a Glomerata ela é bem mais um coraçãozinho, essa aqui é mais durinha, a Levigata, ela tem uma... Sabe uma coisa que é boa de você diferenciar? Aqui aproveitando um pouco da etnobotânica, que é esse primeiro módulo, eu gosto muito de diferenciar pela característica da folha. A levigata, ela é meio enceradinha. Você consegue perceber aqui nessa foto que ela é mais, parece que ela tem uma cerinha brilhosa. E a glomerata, ela é mais fosca e a folha é um pouco maior. Claro que tem uma ou outra que você não vai conseguir pelo formato da folha. Mas essa característica dela ser mais brilhosa e mais dura, mais encerada, ela brilha a levigata. Então, essa é uma maneira E ela parece que ela é básica. mais larga, né? Aglomerado. Mas A aí aglomerada, isso pode variar também, né? parece um coração mesmo, e ela é fosca. É. Vocês vão perceber isso. Ela é um verde mais escuro e mais fosca. Mas você vai ver que tem umas que são muito parecidas. Agora, a Uhum. levigata, ela é muito nítido que ela brilha. Parece que ela tem uma cera, assim, na folha. Você olha de longe, ela brilha. Uhum. Ela é um verde mais vivaz
né? E aqui dá para ver bem diferente nessa foto, né? Eu acho que outra coisa importante é orientar bem o paciente nessa questão do chá, ou da infusão ou decocção, né? Porque também a concentração vai alterar, Vai alterar. né? Assim, se a pessoa pôr demais, uma colher muito cheia, ou uma não for de sopa, né? Trocar as medidas, isso também vai alterar. Isso é muito importante orientar, né? Isso, Bem excelente. corretamente, E aí eu quero frisar bem. perguntar uma outra coisa sobre que a gente comentou por alto e a gente não falou de novo. Lá no início vocês falaram, um dos efeitos colaterais do guaco é sangramento, lembra? Sempre, sempre ele vai ter essa associação com sangramento. Aí eu vou só instigar vocês para estudarem mais, né? Buscarem, a gente pode depois trocar informação lá no grupo do WhatsApp. Mas, normalmente, as cumarinas que a gente tem no guaco, que são importantes, elas não são tão tóxicas do ponto de vista de problema de anticoagulação. O grande problema, que é um anticoagulante forte, é o de cumarol. E o de cumarol, ele só surge quando eu tenho um metabolismo misturado da planta com o fungo que parasita. Então, muitas vezes, o guaco, se ele tiver mal armazenado, ele funga, ele vai pegar um fungo que transforma o benzopireno e as suas cumarinas, que tem a sua atividade, principalmente o benzopireno, que é o que tem essa atividade broncodilatadora, expectorante, e aí essas cumarinas que são benéficas para algumas atividades se transformam em dicumaróis, que esses sim são altamente anticoagulantes. Então, assim, existe uma ressalva, uma preocupação, porque pode acontecer, mas quando você faz a análise normal de um guaco bem armazenado, ele não tem esse poder de anticoagulante tão forte quando ele transforma em dicumarol. Então, uma coisa importante é na planta seca do guaco, porque não só do guaco, aí eu chamo atenção para outras espécies que são ricas em cumarinas. A gente tem vários tipos de cumarinas, furano cumarina, cumarina simples, e o de cumarol é o responsável, que é o que deu origem, inclusive, aos anticoagulantes, né, cumarínicos, como varfarina e A outros farinha. mais. Exatamente. E aí é importante então, essa característica, lembrar de plantas ricas em cumarina serem bem armazenadas. Porque se elas derem fungo, elas vão apresentar o de cumarol, que esse sim é um potente anticoagulante. E aí você tem Ellen, o problema. Pode falar. eu até discuto isso porque a gente vê em algumas literaturas assim, você não pode utilizar o guaco fungado. Aí eu digo assim, você não pode utilizar, né, nenhuma planta seca que esteja com características de fungo. É De claro preferência, que, né? né, É, logicamente, se você está com um aspecto de fungo na macroscopia, você não vai utilizar aquela planta. Mas é claro que o fungo ele vai proporcionar a dimerização da cumarina, né, e vai proporcionar, né, essa possibilidade de anticoagulante. Uma outra coisa também importante é que, se não for bem seco, mesmo que não haja uma contaminação com fungo, se não for bem seco e deixar um excesso de água naquele material seco, ele pode estimular aí o metabolismo ainda, e aí ter alterações que a gente são impossíveis da gente prever, mas uma das coisas pode ser essa formação de dicumarol, né? Então, é exatamente. muito importante dizer para o nosso paciente nunca comprar um guaco numa feira, nunca, né? Porque você não tem controle ali de nada, absolutamente nada. Assim, é importantíssima a umidade, né? E a gente está falando, a gente está conseguindo abordar vários aspectos desse primeiro módulo, né? Que é da droga vegetal, da qualidade da droga, das formulações. E quando você foi falar da umidade, eu achei que você ia comentar também de um outro aspecto importante. Quando uma droga vegetal não é bem seca e eu vou utilizá-la, outra coisa que acontece é que você pode estar alterando ali também a concentração dos ativos, né? Então, você não sabe de fato quanto Com você tem certeza. ali.
porque você tem que secar e padronizar. Tanto é que a gente faz resíduo seco de droga vegetal. E muitas vezes a relação é feita relação droga-extrato ou droga vegetal. Então a gente precisa ter certeza de quanto você tem de planta mesmo, né? E não de água, porque a água no final da preparação não vai contar ali. Então, assim, eu preciso de tanto de droga vegetal seca, né? Você tirou a água, isso é importante na sua padronização, né? Tanto é que no extrato padronizado isso é muito importante. Então, fica aí todas essas informações e a preocupação que a Denise trouxe, né? De realmente. E a água é porta de entrada para micro-organismo, né? Então, essa droga vegetal bem seca, que o teste de umidade dá para gente, controle de qualidade, mais tempo ela vai durar também. O ideal seria seca, né? Estabilizada, bem seca e guardada a vácuo, para que ela não tivesse interferência, né? E pudesse ter uma durabilidade maior. Bom, eu vou passar para o próximo caso. É um caso mais simples, né, mais rápido, mas eu acho que é importante a gente trazer ele, porque ele também vai permear meio que todos os outros casos até o final. Então, a gente falou muito bem, eu acho que a gente conseguiu abordar aí vários aspectos da droga vegetal, da formulação, mas trazendo essa preocupação para os outros casos, né? E esse segundo traz a importância da interação, né, medicamentosa, e no caso de fitoterápicos. Especificamente aqui, a gente vai falar de alguns fitoterápicos que são ricos em compostos antracênicos, né? Especificamente, a gente vai falar da sena, né? Sena alexandrina ou sena angustifolia, que é o famoso sene, né? Então, como é que é o caso? Nosso paciente também é feminino, 45 anos, chega numa unidade básica de saúde, né? Numa UBS, então esse é o nosso cenário, com uma queixa principal, né? Qual que é a queixa dela? Tem uma fraqueza há 10 dias, né? Sente uma fraqueza nos batimentos cardíacos, algumas palpitações, muitas cãibras, né? Ela traz um histórico de hipertensão arterial, de sobrepeso, de obesidade, de constipação intestinal, não tem alergia, nega outras doenças. Então, assim, esses casos, mesmo que você queira ali dar uma opção fitoterápica, é importante a gente fazer a análise, se atentar para os alertas, sinais de alerta, porque caso um paciente chegue com um sinal de alerta de emergência, a gente não deve, né, começar a fazer um tratamento fitoterápico. A gente tem que encaminhar imediatamente. Mas se você não vê nenhum sinal de alerta, né, de risco de AVC, de risco de alguma coisa de emergência, aí você pode pensar no cuidado fitoterápico. Isso é muito importante quando você fala de fitoterapia, né? E aí ela traz, então, esses antecedentes, apesar de tudo, a hipertensão está bem controlada, tem dificuldade em manter o peso, tem um IMC alto de 30, né? Já tem 1 ano e meio. Faz uso de um diurético tiazídico, que é a hidroclorotiazida, 50 miligramas por dia, né? Toda manhã e usa a sena alexandrina, o sene, em forma de extrato seco, né, em cápsula, de 100 miligramas, e usa 2 cápsulas à noite, né, e já usa isso há 5 meses, né. Bom, o que isso te traz? O que vocês imaginam? Chegou esse caso para vocês lá na UBS, né? Aqui alguns outros detalhes, né, dos exames físicos, mostrando algumas características, né? Então, no exame geral, ela está hidratada, está cianótica, anictérica, eupineica. O que chama atenção aqui desses dados do exame físico é o quê? Sintomas de hipocalemia. Sintomas de hipocalemia e essa pressão E a arterial pressão E essa, baixa, bem e baixa. aí lembra um isso. pouquinho de um batimento ali, né? Uma arritmia. Isso é bem, né, chama muita atenção de uma hipocalemia, de uma fraqueza muscular. E quando a gente vê um paciente que usa diurético, a gente já fica atento, apesar de que não é nem furosemida. Se fosse furosemida, né, ela estava pior ainda, que a gente sabe que os diuréticos de alça são mais potentes, mas dá aquela atenção. Mas aqui tem uma outra coisa que chama atenção disso tudo, né? Olha aqui, outros exames. Sódio sérico, né, 137, aqui a gente tem o padrão, e o potássio sérico, 3,2 a gente repara aqui que está abaixo, né, do limite. Então, isso mostra que existe, de fato, um problema,
né? Eletrolítico, né? E a gente fica atento, né? Quais as perguntas que vocês se fazem? Existem sinais de alerta e quais são a lista de problemas que a gente tem? A interação, importante aí, que ela não podia associar. O uso prolongadíssimo. Eu ia falar isso. Muito bem, é isso. Estou feliz que vocês estão, né, pegando. Lembra que eu falei, eu tinha dado um outro spoiler no outro caso, né? O fitoterápico, por mais que você até possa usar por mais tempo, sempre é importante um retorno. E o máximo é, são 3 meses. Para alguns fitoterápicos, um mês é o suficiente para que você tenha o quê? Uma nova avaliação. Não é que você não possa usar por 5, por 6 meses, mas é importante um acompanhamento para manter ou não, né? E 5 meses de uso de sene constante, essa concentração dessa dose diária chama atenção, né? Tanto é que, de fato, a gente tem ali uma hipocalemia, né? Então, isso chama muita atenção. Então, tá aqui, ó. E o que que é um sinal de fraqueza? Ou o que que é um sinal de alerta? Essa fraqueza dela, do ponto de vista cardíaco, né? Cãibra, essas palpitações. Então, essa é uma lista de alerta. Lembra, se for um alerta muito grave, encaminhar direto, né, para emergência, para o serviço especializado. Mas, se for um sinal que dá para você começar a intervir com fitoterapia, então ela é bem vista, né? Qual o problema que a gente percebeu, então? De cara, vocês perceberam a hipocalemia, né? Ela tem esse problema com o peso, tem um problema com a constipação e hipertensão. Lembra que eu falei que isso é um combo? Será que tudo isso, uma dieta alimentar, né, poderia auxiliá-la nessa constipação, poderia ajudar nessa perda de peso, né, e não faria com que ela usasse necessariamente seno o tempo todo como uma alternativa, né? Então, pensando em tudo isso aqui, seria uma opção. Lá para frente, quando vocês discutirem, isso aqui a gente está vendo a interação do caso. Mas lá na frente, essa paciente, existem espécies medicinais que eu consigo tanto reduzir a hipertensão, né, quanto a gente consegue mexer na constipação. E que ela consegue ajudar de uma forma metabólica, né? Então, a gente tem outras opções. Aqui eu chamo atenção especificamente para esse fitoterápico, que ele é um que vai ter chance de ter interação com quase todos, porque os compostos antracênicos, eles são laxantes e irritativos e normalmente causam fezes hidragogas, né, diarreia, irritação do colo intestinal e podem fazer você perder outros fármacos e outros nutrientes. Então, é um fitoterápico de possibilidade de interação com vários outros tratamentos, né? E Então, uma qual outra coisa seria? que ele Ah, faz, ah, né? Que ele faz, ele escurece a mucosa intestinal. Então, se você tiver um problema e precisar fazer uma colonoscopia, o médico não vai conseguir ver absolutamente nada. E hoje a colonoscopia já está entrando como uma dos exames, né, de rotina que devem ser feitos a partir de 50 anos. Ela tem 45. Se ela continuasse com essa forma de usar, né? é. E eles são para constipação ocasional, né? Essa é a indicação deles. E me chama a atenção que ela não reclame de dor, né? Porque eles são extremamente irritativos, cólicas, né? E ela toma mais tanto de tempo. Então, assim, são plantas que são efetivas, mostram o resultado, a SEMI mostra o resultado, mas tem esse, e tanto mostra resultado do ponto de vista de laxante com tudo, que ela é uma das principais causas da hipocalemia, né? Talvez se ela estivesse sozinha, poderia ainda levar à hipocalemia, mas associada a um diurético, como é o caso da hidroclorotiazida, essa hipocalemia fica mais exacerbada, né? Então, essa seria a causa dessa hipocalemia. Então, aqui eu trouxe um pouquinho, né? A gente sabe que os diuréticos tiazídicos, eles são muito usados na hipertensão arterial, ela tem, né?
E um dos efeitos adversos pode ser a hipocalemia, né? Não é tão severa como acontece com o diurético de alça, que é a furosemida, mas é relato de que os tiazídicos também podem levar à hipocalemia, mas principalmente quando associado, né, a um fitoterápico rico em hidroxantracênicos, né? E aí o sene é um deles. Poderia ser o sene, poderia ser a cáscara sagrada, poderia ser o ruibarbo. Então a gente tem vários outros que são ricos em compostos hidroxantracênicos e que também poderiam mostrar esse tipo de interação, né? Aqui o exemplo foi do sene, que é um dos mais, né, usados, mas esses outros que eu comentei também existem em forma de planta medicinal, de fitoterápico e podem ser utilizados também, né? Então, eles são uma opção terapêutica, né, como laxantes, mas eles têm essa advertência, né, que pode ser a hipocalemia. Aqui, a gente não consegue fazer uma avaliação direta se foi a causa só do fitoterápico, ou se foi a associação. Então, a gente está chamando atenção para essa interação. E aí eu aproveito para falar que outras interações. Toda vez que você se deparar com um fitoterápico que tem hidroxantracênicos como composto majoritário, né, o ativo principal, ficar atento para essa possibilidade da hipocalemia, né? Você estava comentando, Denise, eu lembrei de falar de outra coisa. Hoje, o uso excessivo e crônico desse tipo de composto já está associado à possibilidade de câncer de colo intestinal, porque eles aumentam essa pigmentação, ela está relacionada a um tipo de irritação no epitélio do intestino. E aí você ficar fazendo aquela irritação constante pode causar uma inflamação crônica ali. Então já existe esse risco. Por que que a gente chama atenção? Porque a pessoa acha que, é um laxante natural, né? E eu posso ficar tomando sempre, não vai fazer nada. Então, assim, são plantas que devem ser usadas com cautela e como você mesmo usou um termo, né, emergencial para problemas, né, específicos, onde eu preciso de um laxante desse tipo, né? Então, aí chamando atenção para essa possibilidade de interação. Mesmo Assim, dessa forma, pode falar. os documentos, né, eles dizem que você não pode passar de uma semana, né? Ela está usando 5 meses. Você Cinco não pode meses. passar. E mesmo uma semana não é todo dia, é 2 ou 3 vezes por semana, quer dizer, alternados, Alternado. né? E você depois, eu não sei se vocês, assim, a gente não entrou em detalhes de doses ainda também, mas se você observar aquela dosagem, está muito acima do que ela poderia tomar, ainda mais todos os dias. Depois vocês podem fazer uma revisão também da dosagem, que está acima da dosagem indicada, né? Você viu que a posologia, que é o tempo e a duração, já está excessiva, e a dosagem também, né? Para a faixa etária, para a situação, né? Então também chama atenção. Aqui, para a gente fechar então essas observações, o que a gente poderia pedir para confirmar de gravidade em relação a essa interação, né? Para a gente corroborar com essas observações clínicas, né? De hipocalemia significativa, o que que a gente podia pedir? Um exame de quê que não foi comentado aqui que seria interessante? Que é bem típico de hipocalemia grave. Onde que a gente poderia confirmar se essa interação poderia estar trazendo essa gravidade? O que podia ter sido pedido, que não mostrou aqui, um eletrocardiograma. Existe eletrocardiograma, né, da arritmia específico para hipocalemia severa. Então, isso poderia ser um indicativo até de um sinal de alerta de emergência, né? E aí, aqui, uma indicação importante seria retirar esse fitoterápico, né? Apesar da gente estar trabalhando, e isso é muito importante para um fitoterapeuta clínico, saber a hora de indicar e saber a hora de retirar, né? Saber onde esse fitoterápico cabe, né? Onde ele é possível dentro desse tratamento, né? E aí aqui eu trouxe, ó, como plano de cuidado, né? Se eu conseguir detectar do ponto de vista da arritmia, um tipo anormal de hipocalemia severa, isso tem que ser encaminhado ao médico com urgência, né? Mostrando esse tipo de arritmia, né, grave, e às vezes até uma reposição de potássio, né? Então, aqui seria um eletrocardiograma, seria uma coisa importante,
para a gente poder dar continuidade nesse plano de cuidado, né? Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? E aqui alguns outros comentários que a gente já tinha falado ao longo da discussão do caso, do resto dos planos de cuidado. Afinal de contas, são complementares para a fitoterapia. A fitoterapia, ela é uma terapia que ela olha como um todo, né? Então, assim, uma gestão nutricional, de perda de peso, do que está ingerindo, isso pode ajudar nessa constipação, evitar a automedicação, né, prolongada. Então, a gente pegou hoje dois casos que aparentemente, as pessoas resolveram se automedicar, isso acontece muito na fitoterapia, e muitos acreditam que, porque é fitoterápico, não faz mal, não tem problema, né? Não vou ter nenhum problema de contraindicação. Então, isso é importante, né? Ressaltar, porque a gente viu dois casos: o xarope simples, xarope é à base de açúcar e pode interferir em tudo, principalmente se o paciente é diabético, e aqui uma planta específica, que é um fitoterápico, que pode interferir, né, em coisas tão importantes como arritmia, hipocalemia, fraqueza muscular de um ponto de vista geral, né? Então, ela é um fitoterápico, né? E aí, para mostrar essa importância, esse cuidado aí com o uso de fitoterápicos. Bom, e aí para a gente, né, abrir a mente, ficar mais empolgado para os próximos casos, vamos suspender o CN. E será que, já que o curso é de fitoterapia clínica, haveria outro fitoterápico que a gente poderia prescrever? O que vocês acham? Plantago. Ótima opção. Quem mais? Quem não tem experiência, você usaria o quê no caso dela, dessa paciente? Algum outro fitoterápico? Lembra que nosso próximo módulo já tem o digestório, né? Por isso que a gente fez meio que um link para a gente trazer. Essa paciente, ela tem problema de prisão de ventre, ela tem problema, por exemplo, de hipertensão, né? O que que será que eu poderia usar? Que poderia. E aí fica a dica: plantar água é uma opção. O que mais? Quem sabe alguma outra coisa que poderia? Eu entraria, mas é mais a questão alimentar, com psyllium também. Não Ficílio vai poderia ajudar. ser. O que mais? É do plantago, né? Mas qual outra que a gente poderia Ah, é fazer? verdade. É o ficílio e o Cúrcuma. plantago é o nome. Quem mais sabe uma É outra? bom, verdade. Cúrcuma, de repente. Cúrcuma. A cúrcuma ela é mais anti-inflamatória, né? Eu não sei se para prisão de ventre ela seria opção. Será que a carqueja, ó, quem pensa, né? O bácaris, será que o hibiscus? Pensa que ela, ó, Hibisco. eu tô tratando mais, eu tô pensando aqui mais que o maior problema dela ela é hipertensa. Beterraba. E ela toma o hidroclorotiazida dela é da hipertensão. Né? Será, o que que eu poderia pensar? Vamos deixar essas discussões, esse é para instigar vocês, tá? Não existe, é igual eu falei, na prescrição de fitoterápico, não existe um medicamento só correto, porque eu vou ter várias opções, né? Então, assim, mas plantago seria uma opção, o hibisco seria uma opção, é, a gente poderia pensar, a cúrcuma eu não sei se seria uma opção do ponto de vista porque você tem que lembrar das principais queixas, né, dos problemas que você tem da hipertensão, por exemplo, né? Eu acho que a cúrcuma, ela tem risco até de aumentar, às vezes, um pouco a pressão arterial. Então, fica aí a dica para a gente pensar como a gente poderia suspender o CN e entrar com o quê? Um outro E fitoterápico poderia ajudar? Melissa para pressão, que você fala, baixar, para acalmar. É, porque ela é Talvez hipertensa, né? melissa, talvez capim-limão, cibópogo, Mas aí não ia ajudar e no intestino. Será que tem uma que no ajudaria os intestino, dois? os dois, né? Entendeu? Mas fica aí, não tem. Isso aqui foi uma opção, né? O caso era só para a gente identificar a interação. Eu fiz esse link porque o próximo sistema é o digestório. A gente pode discutir e às vezes até relembrar esse caso, né? Mas assim, para a prisão de ventre especificamente, que ela estava usando o SENE, o plantago poderia ser uma boa opção. É uma outra maneira de você estimular é, a atividade laxante sem ser irritativa, né? Então é uma atividade, é um que funciona bem, né, nessa opção. Ele seria a primeira opção. Ele é considerado um dos que movimenta, né, aumenta o movimento peristáltico sem ser do ponto de vista irritativo, que é o fisílio ou o plantago, né, que a gente teria E, aí como opção. lembrando que
para usar planta água, a pessoa tem que aumentar a ingestão de De água, água. porque senão ele não funciona. E você sabe que se ela talvez aumentasse a ingestão de água naturalmente, isso poderia ajudar? Porque a gente não fez mais perguntas, né? E eu não estimulei mais por causa do tempo, que inclusive a gente está na hora. Mas, por exemplo, a gente não falou da dieta. Será que o problema dessa paciente, a gente falou ali da reeducação alimentar, não seria só a ingestão de água, de fibra, né? Que Verdade. isso seria uma. Talvez ele tomasse água em jejum ao levantar, né? Que já É. estimulasse o intestino, os movimentos peristálticos, E aí, né? Tomasse pensa. meio litro de água ao levantar, né? Aí tem gente Pode que não ser gosta que de sim. água, né? Água, água. Aí olha a opção. Porque aí, ó, tô instigando vocês a pensar agora de forma de fitoterapia clínica. E se eu fizesse um chá? Por isso o hibisco é uma boa opção, né? Ele é muito usado porque ele estimula. E olha, ela iria urinar mais, ia baixar a pressão, ela iria com mais água, ela ia ingerir em forma extemporânea de chá. Porque E talvez ela. ele é o único que aumenta o metabolismo sem aumentar a pressão, né? O hibisco Exatamente. iria ajudar na perda de peso. Porque você É, tem que ele lembrar aumenta o que é uma paciente. metabolismo, Vocês têm que lembrar que é uma antioxidante. paciente que tem edema, pressão por causa de edema, tanto é que ela trata só com hidroclorotiazida. Então, e provavelmente é uma paciente que bebe pouca água. O rim já não, né, não tá fazendo, a gente tem que fazer funcionar assim. Por que que a gente sabe? Porque ela tem prisão de ventre. Então, lembra, tudo vai casando. Então, às vezes, a gente está pensando, mas eu estou pensando numa coisa que age só no intestino. Será que o problema dela é só intestino mesmo? Por isso, a fitoterapia é tão Eu bacana. lembrei da cavalinha também, né? Cavalinho Que centelha direto, asiática poderia ser uma opção. centelha asiática. Bom, fica aí a dica. Só para E. complementar, eu pesquisei ainda agora na monografia do EMA, Ah, de, de Sena Alexandrina, e aí vi uma interação que eu até não conhecia, com com a alcaçuz, né? o alcaçuz. Glycyrrhiza glabra, né? Que eu não conhecia, que é uma outra planta muito utilizada, né? Só para. Exatamente. Não tem nada a ver com o caso clínico, mas eu achei interessante. Super. E olha, a cena alexandrina, o sene, tem interação com várias outras Muitas outras. espécies É. e muitos fármacos. Por isso que a gente trouxe para poder chamar a atenção. Toda vez que você vê o sene, e aí outros compostos também, outras plantas ricas em compostos antracênicos, também são bem, eles têm muita facilidade nessas interações. Então é bom a gente ficar atento, aquele olhar assim, né? Não que não possa ser prescrito, né? Igual a gente falou, pouco tempo, uma coisa pontual e depois utilizar outro fitoterápico, tá? Gente, com o passar do horário, a gente vai ficar por aqui. Então foram esses dois casos que a gente trouxe. A ideia era movimentar vocês, era o primeiro. Eu acho que foi super válido, né? A gente conseguiu trazer todos os pontos principais desse primeiro módulo, né? Pincelando ali um pouquinho de cada coisa. Nas próximas, a gente vai ser bem específicos, casos que a gente vai falar espécies, e eu quero que vocês tragam possibilidades de terapêutica. Lembra, não existe uma coisa fechada, igual a gente falou hoje. A gente vai ver que para cada paciente uma espécie é melhor, outra é melhor, uma forma farmacêutica é melhor, outra pode ser melhor para outro grupo de pacientes. Então, assim, é importante que todo mundo participe. Eu agradeço muito a participação, foi super valorosa. Denise até, foi Denise, né, que conseguiu trazer para a gente coisas que não estavam nem né, no escopo da discussão e enriqueceu muito. E a ideia é essa, é a gente trazer informação. Para funcionar, é importante que a gente tenha público, né, que vocês participem, para poder a gente trazer as discussões. Eu vou tentar mandar antes agora, né? Vou deixar gravado, ver se os outros colegas querem participar. Convido vocês que participaram a deixar seu depoimento lá para convidar os outros do grupo. Nossa turma é maior, bem maior que isso. Então, vamos participar, estimular o grupo do WhatsApp, para a gente poder trazer essas trocas de informação. E fico à vontade para que vocês tragam espécies que vocês querem discutir ou casos que vocês queiram discutir, tá? Então fica aberto aí trazer experiências reais. Eu agradeço, né? Obrigada aí por terem ficado comigo até agora. Desculpa aí no finalzinho que eu fui um pouco mais rápido para a gente não passar muito, que de noite todo mundo cansado, mas eu achei super rica a discussão. E a ideia é essa, eu estou aqui para mediar, para trazer a discussão e instigar vocês, tá bom? Obrigada, Muito boa noite para bom. todo mundo e até a Obrigada. próxima. Tchau, gente. Boa noite, tá?